diante do teu altar. Aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia que toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és a minha herança, tu és a minha herança. A minha porção está em ti, a minha porção está em ti. Eu vim para esse lugar para te adorar. Eu vim nesse lugar para receber a minha porção. Eu vim nesse lugar para me humilhar, porque só a tua presença me basta, porque só a tua presença é suficiente para mim, porque só a tua presença me mantém de pé, só a tua presença me cura, só a tua presença me salva, só a tua presença me dá livramento. Só a tua presença, Deus, a minha fonte. A minha fonte é o teu amor, Senhor. A minha herança. Amor. A minha fonte, cante mais uma vez. Minha herança é o teu amor. Aleluia. De pé como estamos, vamos levantar um clamor nesse momento. Já temos orado, já temos louvado, já temos clamado, e culto é isso. Glória a Jesus. Vamos orar pela nossa cidade, vamos orar pelo nosso estado, pelo nosso país, vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pela nossa vida. Na próxima semana estaremos estudando sobre o contraste do culto da antiga aliança e do culto da nova aliança. Mas enquanto Neemias louvava, parece que eu visualizava o sacerdote diante do altar do incenso, e a fumaça enchendo o lugar santo, e o sacerdote adorando a Deus, e o sacerdote desaparecendo em meio àquela glória. É isto que nós precisamos para os dias de hoje. Não é a fumaça, não é a roupa do sacerdote, não é o altar propriamente dito, mas precisamos da mesma presença, precisamos da mesma glória. O Rio de Janeiro precisa de verdadeiros adoradores, e nós estamos aqui nesta hora. Glória a Jesus. Não, é um pedido. Irmãos, eu quero fazer um pedido em favor da nossa região lá do Centro-Oeste Mineiro, mas não é só o Centro-Oeste Mineiro, é o interior do Brasil. Quando houve o evento das UPPs aqui no Rio de Janeiro, o interior foi invadido por uma onda de criminosos que se afastaram do Rio de Janeiro. E agora, com essa intervenção que houve no Rio, vai haver de novo. É verdade que aumentando o número de sofredores do pecado, dos vícios, aumentamos o número de pessoas ganhadas para Cristo, mas nós temos essa dificuldade lá. A região não foi mais a mesma depois do evento das UPPs, e agora a situação vai agravar de novo. Então eu quero pedir a vocês que estão falando, você representando o estado do Rio, né? Estão exportando o problema para lá, exporte também a intercessão, para que o Senhor nos dê graça lá e nós consigamos vencer as batalhas que se travarão. Glória a Deus. Então vamos clamar. Nosso irmão José Carlos estará nos conduzindo a Deus neste momento de clamor. É momento de clamarmos e pedirmos a Deus que expulse, que afaste
as hostes, as potestades da violência do nosso país e dê vitória para a sua igreja, para o seu povo, dê vitória para esta nação. É chegado aqui também um pedido. Nosso irmão José Carlos estará neste clamor, orando por este pedido, pelo pedido do pastor Enéas e por todos os demais pedidos nesta noite. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, cremos, Senhor, que Tu estás presente nesse culto, porque estamos Te adorando todos nós, em espírito e em verdade. A Tua glória estava sobre o tabernáculo, Senhor, para um grupo de privilegiados, mas agora, na graça, a Tua graça é para todos, para judeus e para gentios. Levantamos as nossas vozes em favor, prioritariamente, da cidade do Rio de Janeiro, Senhor da glória. Senhor amado, essa intervenção militar, Senhor da glória, na área da segurança, abençoa os generais que estão na frente, que Tu possas abençoar. Esta igreja clama a Ti, ó Deus, que Tu possa estender as Tuas mãos, que possamos, Senhor amado, ver melhora, Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Esse pedido de oração, Senhor amado, Senhor da glória, toma nas Tuas mãos. Tu sabes o levantar, o querer desta pessoa. Tu tens o poder de curar, Senhor da glória, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Tu podes intervir agora. Tomai, Senhor, o governador Pezão, o secretariado, Senhor, nas Tuas mãos, este país nas Tuas mãos, Senhor da glória. Ouve o clamor, Senhor, ouve a oração dos Teus santos e das Tuas santas que clamam agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem tomar assento. Nós queremos conhecer os demais irmãos e amigos que nos dão a honra da sua presença nesta oportunidade. Onde é que você se encontra? Se possível, por gentileza, fique de pé, que a igreja quer te conhecer. Além dos irmãos que já foram apresentados, acredito que tenha mais alguém, tem ali. Graças a Deus, Deus abençoe. É uma satisfação recebê-lo também. Estou vendo ali entre as colunas 3 e 4, aqui entre as colunas 5, perto da coluna 7, tem um jovem senhor lá, é uma satisfação recebê-los. Mais alguém? Glória a Jesus, tem ali também um jovem, Deus abençoe. Então vamos dizer para todos esses nossos irmãos, para todos esses nossos amigos, que eles são... Aperte a mão do visitante de coração, diga sorrindo, sua presença aqui é importante. Por isso, irmão, seja bem-vindo. Você que nos visita, queremos lhe dizer, ter você conosco é um prazer. Volte outras vezes aqui na nossa igreja, e sempre que vier, bem-vindo seja. E sempre que vier, bem-vindo seja. E sempre que vier, bem-vindo seja. Aleluia. Irmãos, no próximo sábado estará acontecendo aqui na nossa igreja o congresso da terceira idade. Vai começar às 18 horas e todos os irmãos são convidados para prestigiar o trabalho dos nossos irmãos e irmãs que tem aí acima de... É isso mesmo. Acima de... É isso, os irmãos que ainda estão frutificando, fortalecidos e abençoados. Para os irmãos terem uma ideia, são aqueles irmãos que não pagam mais passagem de ônibus, tá bom assim?
Então tá feito. Próximo sábado às 18 horas. E no próximo domingo, a noite do reencontro. Que noite vai ser essa? Vai ser aquele domingo que ao longo da semana, cada um de nós vamos nos lembrar daquela pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor, aquela que deixou de vir à igreja faz tempo. Você vai convidá-la para estar aqui no próximo domingo. É simples assim. Você vai se lembrar de alguém, vai orar por este alguém, ao longo da semana vai importunar este alguém para que este alguém esteja aqui no próximo domingo e faremos um grande culto de louvor e adoração intitulado A Noite do Reencontro. Tá combinado assim? Coral e Orquestra Finlândia louvando ao Senhor, e logo após estaremos ouvindo a palavra do Senhor nosso Deus. Quero lembrar aos irmãos e também nesta lembrança fazer um pedido para que os anúncios cheguem a nós apenas até a metade do culto, porque depois da metade para o final é a nossa tendência não fazermos mais anúncios. Então os anúncios precisam ser dados até a metade do culto. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu somente é Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente é Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Nossa
oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus lhe satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, nesta mesma atmosfera de louvor e exaltação ao teu grande nome, nós queremos te pedir e te pedimos que tu venhas continuar falando com o teu povo nesta noite.
E nesta hora, Senhor, através da instrumentalidade do Teu Filho, que vai nos ministrar a Tua palavra, Senhor, usa-o como das outras vezes, com sabedoria, unção, discernimento, a autoridade dos altos céus, e fortalece-nos e alimenta-nos com a Tua palavra, em nome de Jesus. Saúdo aos santos com a paz do Senhor Jesus. É um prazer e um privilégio muito grande estar novamente diante desta tribuna. Eu quero glorificar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, aos irmãos que nos ladeiam. A igreja tem a hombridade, a oportunidade, a honra de ter ministros neste lugar, que poderia lhes nesta noite lhes servir um banquete espiritual de magnitude tal que não haveria palavras para descrever. Me sinto honrado e tão pequeno pela glória de Deus e pela oportunidade que o Senhor nos concede de ter estes homens à minha retaguarda e ser nesta noite o porta-voz de Deus para os vossos corações. Eu me alegro pela vida de cada um dos irmãos que vieram a este lugar esta noite. Juntamente comigo veio a minha esposa, que está ali, já foi apresentada. Chegou um pouco mais tarde o meu irmão, Cremils, que está ali atrás. Nosso amigo César também veio nos acompanhando. E eu me alegro, irmãos, e eu glorifico ao Senhor pela honrosa e majestosa oportunidade que o Senhor nos concede. Eu gostaria que você, sem demora, abrisse o seu exemplar bíblico em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Prometo que serei bem breve, que Deus tem para falar ao nosso coração nesta noite algo de suma importância e valia para os dias atuais. Amém? Glorificado seja Deus. Nosso amigo pastor Carloman já chegou? Ainda não chegou? Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe. Louvado, está a caminho para a glória de Deus. Irmãos, esse Rio de Janeiro está uma bênção. Viemos ali aqui da esquina pertinho, ali de Campo Grande, em Uaíba, bem perto, mas conseguimos chegar vivo nesse lugar para a glória de Deus. Amém? Você achou? Glorifica ao Senhor. Todos acharam? E diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 1, e diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. E os que estavam assentados foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém? Senta glorificando, bendizendo e exaltando ao nome do Senhor. Amados, estamos diante de um texto por muito conhecido de nós outros. Você já leu, releu, além deste texto ser alvo de muitos pregadores, doutores, hermeneutas, exegetas, ensinadores, professores de escola bíblica. Você conhece este texto melhor do que eu. Mas eu gostaria que você, nesta noite, deixasse um pouquinho o irmão que está do seu lado em silêncio e você colocasse a mão no ombro dele carinhosamente, gentilmente, e colocasse a voz suave ao coração do ouvido dele e diga assim: em nome de Jesus, neste momento, não converse comigo. Diga isso para ele, diga isso para ela, diga isso para ele, porque eu creio que ainda há uma casa espiritual, ainda há uma igreja que quer ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Irmãos, estamos diante de um texto que, melhor do que eu, você sabe que foi escrito pelo nosso irmão Lucas, o médico amado. O texto sagrado que ora acabamos de ler conta-nos, reporta-nos, apresenta-nos uma preocupação de Lucas, sendo este um homem iletrado, sendo este um homem doutor, sendo este um homem formado, sendo este um homem gabaritado, teve uma preocupação em deixar escrito, em deixar denotado para a igreja gentílica da sua época, a saber, no ano 60 ao ano 63.
Lucas, ele escreveu 2 livros, você sabe melhor do que eu, o livro que orna, que reporta o seu nome, e o livro de Atos dos Apóstolos. Quando ele tem a preocupação de escrever o livro que leva seu nome, a Bíblia Sagrada vai nos apresentar no contexto da história de Lucas, que a primeira preocupação em escrever acerca do seu próprio livro, e dentro do seu próprio livro, ele vai tratar acerca da vida de Cristo. E como ele vai abordar a vida de Cristo? O texto e o livro de Lucas, ele vai apresentar a vida de Cristo e vai contar como fora o seu nascimento. O livro de Lucas vai contar não somente o nascimento de Jesus, mas a sua vida e ministério. Também ele há de nos apresentar como fora a sua morte, ressurreição e ascensão. O livro de Atos do Espírito Santo, o livro de Atos dos Apóstolos, que Lucas tem a preocupação de escrever, ele vai apresentar 2 contextos. A primeira mensagem do livro dos Atos do Espírito Santo, do Atos dos Apóstolos, é a descida da plenitude do Espírito de Deus. E a segunda mensagem que você vai encontrar no texto de Atos é o crescimento da igreja doravante ao preenchimento total e completo do Espírito Santo sobre cada um dos crentes que ali estavam. Quando paramos para analisar o contexto em que se descreve, a primeira observação é que Lucas tem uma preocupação de deixar este relato histórico com base aprofundado com o conceito de respeitabilidade para Teófilo. Você vai encontrar isso no capítulo 1 do seu livro, e ele vai dizer: eu tomei preocupação por base deixar denotado, ó excelentíssimo Teófilo. A palavra Teófilo significa aquele que ama ao Senhor, aos que amam ao Senhor, não somente direcionada a um homem que ama a Deus, porque a palavra Teo significa Deus, Filo, amor, não somente direcionada a um homem que ama a Deus, mas todos aqueles que têm um apreço e um relacionamento com o Senhor. Este livro é atual porque ele fala para conosco algumas importâncias da vida de Jesus e o porquê Jesus deixou explícito no texto e no contexto do livro de Lucas a descida do Espírito que está inserida em Atos. Quando você vai observar dentro da tradição judaica, e Lucas tem uma preocupação, como este grego vai até judeus que conheciam a história no dado momento em que Jesus passou por aquela terra, em tomar conhecimento de como era uma vida judaica. Para você que não sabe, talvez quando um judeu ou um filho de judeu nasce, a primeira observação que é feita para a sua casa, dentro da sua família, ele é inserido na Beit Sefer, depois ele é colocado na Beit Talmud, depois na Beit Midrash. Quando completa seus 12 para os 13 anos, ele é levado ao Bar Mitzvah, o filho do mandamento. Ele tem que agora recitar diante de 70 anciões, 70 doutores, 70 extratores e observadores da Torá, todo um compêndio de literatura de 613 mandamentos, 248 mandamentos de proibições, 365 de ordenanças. A ética do conceito judaico, ela é diferente da nossa análise textual, da nossa observação acerca da Bíblia. Enquanto que no léxico brasileiro, no léxico português ortográfico, temos 32 mil palavras para representar, ou para denotar, ou para caracterizar alguma coisa dentro do nosso conceito. Dentro da cultura judaica só existem 8 mil palavras. E para que você entenda dentro desse contexto uma palavra, para que você entenda a importância desta palavra, você há de convir que o contexto determina que palavra se reporta àquele texto. Então Lucas, ele tem agora a preocupação de observar que Jesus, como um bom judeu, passou pela Beit Sefer, passou pela Beit Talmud, passou pela Beit Midrash, passou pelo Bar Mitzvah, e ele escreve isso no capítulo 2. Jesus em meio aos doutores, ali ocorreu o Bar Mitzvah de Jesus. A cultura nos apresenta que todo judeu, quando ele passava no Bar Mitzvah, um rabino que fosse ilustre da época, haviam 4 nos dias de Jesus: o rabino Akiva, Hilel, Shammai e Gamaliel. Estes, ao observarem em Jesus, aquele menino, uma proeminência, uma elucidação, uma observação contextual, exegética, coesa da Torá, ele chama Jesus para ser formado um rabino. E agora Jesus, dos seus 13 aos seus 30 anos, vai se formar na Academia Teológica do Antigo Testamento de Jerusalém. Jesus agora, ele precisa eternizar os seus ensinos. Todo rabino formado, quando acabava de ser formado na escola rabínica de Israel, ele precisava trazer
uma ideologia, uma tese, e ele precisava massificá-la. A primeira forma de massificar uma tese, uma ideologia textual acerca da análise da Torá, era de duas formas. A primeira, ele precisava trazer um conceito de cumprimento toráquico. O que é o cumprimento? É a forma correta da interpretação da lei. Ele precisava trazer uma exegese concisa, plausível, administrável. Daí você entende o porquê que quando Jesus era indagado pelos rabinos, ele dizia assim: a que autoridade você faz isso? Quem é aquele que assina o teu canudo de formação? Ele diz assim: não se preocupe, porque eu não vim abirrogar a lei. O que Jesus está dizendo com o conceito e com o contexto de abirrogar a lei? Todo aquele que na hora do bar mitzvah era analisado, quando ele trazia uma má interpretação do Torá, quando ele trazia uma má interpretação da lei, ele automaticamente era tido por aquele que estava abirrogando, ou não estava fazendo uma análise correta do texto. Então ele era tido por um abirrogador da lei. Mas quando este, o Gaon, o ilustre, ele cumpria e analisava corretamente o que estava inserido na Torá, não somente pelo contexto escrito da Torá Shibalpé, mas o contexto também oral da Shebiktav, havia uma preocupação de analisar que ele havia cumprido. Ele leu com clareza, ele trouxe a exegese. E o que Jesus vem trazer? Jesus, ele veio cumprir a lei. Jesus, ele veio trazer a observância correta da lei. Haja visto que a lei em si, ela é falha, não porque a lei é falha, porque a lei é eterna, mas ela é falha pela análise dos homens falhos doravante ao pecado. Então, como o homem, por causa do pecado, não conseguia cumprir todos os mandamentos, fora necessário que o Verbo se encarnasse e cumprisse a lei, e ao cumprir, ao estar dentro de cada um que na dureza da lei não conseguisse vivê-la, ele estaria vivendo o cumprimento perfeito da lei. Então, o que é ter Jesus em si? É ver Jesus cumprir aquilo que nós não podemos, é ver Jesus fazer aquilo que nós não podemos fazer. Quando Jesus agora, ele é cumpridor da lei, agora Jesus ensina na escola teológica, então há um problema. Qual é o problema? Lá no livro de Gênesis, você vai observar no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, quando o homem cai, a Bíblia Sagrada diz que o diabo está analisando o contexto em que o homem está inserido. O homem está em perfeito estado. Diga, o homem está em perfeito estado, diga isso. O homem está em perfeito estado, diga isso. Porque ele foi criado à imagem e semelhança do Senhor. O diabo, vendo que o homem, ele estava dotado e ele tinha da parte do Senhor a imortalidade, Satanás não podia tocar na imortalidade do homem. Vendo este que o homem, dotado da imortalidade no seu corpo físico, ele também era dotado da semelhança do eterno, caráter, idoneidade, integridade, santidade, perfeição, pureza, inocência. O homem estava munido de todo este bojo que o Senhor havia lhe dado. Então o diabo disse: eu não tenho como matar o homem, a não ser se eu arrancar de dentro do homem a santidade, se eu arrancar de dentro do homem a idoneidade, se eu arrancar de dentro do homem o seu caráter, a sua perfeição. Então o diabo observa que a mulher está num lugar e ele mostra para ela a árvore que o Senhor havia dado ordem para que ela não comesse. Agora ele está observando, o diabo vem e chega no ouvido dela e diz assim: olha, verdade que Deus disse que é para você não comer. Ela diz assim: olha, o Senhor falou que o dia que a gente comer vai ter um problema aí. Eu falo assim: não, menino, deixa de ser boba, não tem nada a ver. Ó, o nada a ver surgindo aí que surgiu nada a ver. Eu falo: não tem nada a ver. Ele sabe que o dia que você comer do fruto do bem e do mal, você vai ser como Deus. Então o que o diabo faz? Ele faz com que a mulher e o homem queiram no seu coração agir como ele agiu, e foi caído, foi lançado, foi abatido. Então o diabo propõe no seu coração o quê? Eu sei que o homem não vai se afastar de Deus, mas se eu fizer com que o homem cometa o mesmo pecado que eu, ele cai, ele falha. Então pelo ouvido o diabo vem e incentiva a Eva a desobedecer e comer. Eva dá ouvido à palavra do diabo, come do fruto, dá ao seu marido e cai. Só que o que me chama a atenção é que agora o homem está imperfeito no seu caráter. O homem agora está desfrutando daquilo que não era para ele desfrutar, a morte. A morte entra na vida do homem, e aquele que era imortal agora passa a ter prazo de validade, agora tem data de existência para o homem. Então qual é o problema? Deus, ele vendo que o diabo usou a via da audição para fazer o homem pecar, Deus falou assim: não tem problema não, se o diabo arrancou a minha semelhança de dentro do homem, fazendo o homem pecar, eu vou enviar o Verbo que restaura o homem. E como é que o homem vai ser restaurado? Vai ser restaurado pela mesma via que o diabo usou. Se o diabo fez o homem cair pelo ouvir, Deus vai fazer o homem se levantar ouvindo.
Então ele faz com que o verbo se materialize. E agora você vai ver no Sefer Mishlei, o livro de Provérbios, o capítulo 8 do livro de Provérbios, você vai ver a suprema excelência da sabedoria. A sabedoria se materializou. E qual o propósito da materialização da sabedoria? Trazer o homem de volta ao Senhor. Então agora, como Jesus, como a própria sabedoria, encarna e manifesta-se no tempo da nação de Israel, a Bíblia Sagrada vai nos apresentar que agora ele precisa firmar a sua ideologia. Princípio. Ele vem restaurar princípio. O que Jesus veio fazer? Ele veio restaurar o princípio. Qual o princípio? O princípio que o diabo o levou à queda. Você vai ver em 1ª Epístola de São João, capítulo 3, versículo 8, a parte B, depois a vírgula diz: pois para isto o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. A primeira obra que o diabo fez foi levar o homem à queda. E a primeira obra que Jesus veio fazer foi levantar o caído. Oh, glória a Deus! Foi levantar o caído. Como o diabo derrubou, Cristo veio e o ergueu. E como ele vem erguendo? Com uma ideologia, restauração de princípio. Agora, como ele já tem a mensagem de restauração, agora ele precisa eternizar o seu ensino através de discípulos, que depois que ele venha a partir, venha dar continuidade ao seu legado. Então agora ele adquire, para abrir a lei segundo a Taná, você vai estudar a Bíblia e a história hebraica. Para um rabino lecionar em praça pública, ele precisava de ter à sua volta 5 talmidins ou discípulos, que ficariam 5 à sua esquerda, 5 à sua direita, para que ele pudesse abrir a Torá em praça pública. Jesus agora ele tem os seus 10, mas agora o rabino também precisa deixar gravado ou descrito sua ideologia. Então ele vai lá e chama um escriba, e você vai ver qual é o escriba de Jesus? João, que tinha a mesma informação, a mesma ideologia, a mesma orientação, e ele tem o cuidado de escrever e descrever todas as palavras do seu rabino com exatidão. Quando você vai ler a história de João, o João que estava escrevendo acerca de Jesus, não o João Batista, você vai ver que a mensagem dele é exatamente igual a de Jesus, porque ele era o seu escriba, porque ele estava perto. Assim como Eliseu tinha Geazi, assim como Jeremias tinha o seu Baruque, Jesus tinha o seu João. Então João agora está deixando descrito tudo o que Jesus tem para falar, tudo aquilo que Jesus tem para fazer. Quando eu paro para analisar a história de Jesus, agora ele já tem a ideologia, já tem os discípulos, agora ele sai para cumprir o ministério. Vai para dentro do capítulo 3 de Mateus, a Bíblia Sagrada diz que ele é batizado. No capítulo 4 ele vai para o deserto, e isso me chama a atenção. Eu quero abrir um parênteses para te observar uma coisa. Quando Jesus está no deserto, antes dele ir para o deserto, ele está sendo batizado por João. João agora acaba de batizá-lo, ele sai das águas, a voz do Pai desce. Quando a voz do Pai desce diz assim: este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem. Em quem a minha alma tem? A primeira afirmação que o Eterno dá de Jesus é: este é o meu filho amado. Ele está afirmando que ele é o filho a quem o Pai ama. Mas quando ele vai para o deserto, a primeira proposta do diabo, ele diz: se tu é, eu quero saber mesmo. Isso me chamou a atenção. Por quê? Porque Jesus está recebendo uma palavra do Pai antes de ir para o deserto. Mas é no deserto que mostra-se quem é. É no deserto que Deus revela quem é. É no deserto que se revela quem o Pai você não entendeu isso. É no deserto que se mostra quem é, e no deserto que Deus mostra quem não é. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 diz: pois para isso o Senhor vos levou para o deserto com 3 propósitos. Primeiro, para te humilhar. Segundo, para te tentar. Terceiro, para te constranger. Com um propósito só: saber aonde está o teu coração, e te dizer uma coisa: que nem só de pão material vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus permitiu você passar por alguns desertos na sua vida para Ele mostrar para você que a luta pode ser grande na terra, mas a tua convicção e vitória virá do ar. Deus tem bênçãos do céu para a tua vida. E Ele mostra que Ele é. E como Ele é? Cheio da palavra.
Ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito que somente a Deus adorarás e só a Ele servirás. Você conhece a história. Jesus agora começa a pregar. No capítulo 4 ele sai do deserto. No capítulo 5 ele vai para o monte e prega o sermão da montanha. O 5, o 6, o 7 ele prega para os fariseus, para os pobres e desce. No capítulo 8 ele tem um miserável pobre diante dele pedindo cura, pedindo restauração. Jesus, ele come a própria palavra e a palavra de Deus restaura. Ele não podia deixar aquele leproso passar. Mas o que me chama a atenção é que o leproso, quando se aproxima de Jesus, ele se aproxima, diz assim, o texto diz, Mateus capítulo 8, e se aproximando o adorou dizendo, Senhor. Aonde está a adoração aqui? Na descrição da palavra Senhor, no grego Kyrios. A palavra Kyrios significa aquele que tem todo o controle. Então como o leproso adorou a Jesus? Dizendo que ele tem todo o controle. Fala sério, dá glória a Deus aí que você não entendeu. Qual é a maior adoração que uma pessoa pode dar para Jesus? É reconhecer que ele tem todo o controle nas mãos. Ai, meu Deus do céu. A maior adoração que você pode dar para o Senhor é saber que ele ainda está no controle de todas as coisas. João capítulo 6, há uma multidão que está com Jesus há um tempo. A multidão, meus irmãos, está com Jesus há 3 dias no deserto. Aonde eu disse? Aonde? Está todo mundo no deserto. Jesus olha para a multidão e diz assim: eu tenho compaixão da multidão, porque alguns vieram de longe e estão comigo há algum tempo. Aí João pergunta, Jesus fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos alimentar a multidão. Filipe fala: Senhor, deu problema. Qual é o problema? Não tem dinheiro para comprar pão para alimentar a todo mundo. E aonde a gente vai encontrar padaria e padeira a essa hora da tarde para alimentar a multidão? Aí ele diz assim: não tem problema não, só estou provando vocês. Vai no meio da multidão e pergunta se alguém tem pão. Aí eles vão, André, vai Filipe, vai Pedro e vai procurando. Tem alguém com pão? Tem alguém com pão? Aí tem um garotinho, olha que coisa linda, tem uma criança que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus pega aquele pão e fala assim: Senhor, tá aqui, olha só coisa interessante. Tá André, pega o pão, dá na mão de Jesus, e antes de entregar na mão de Jesus, ele diz assim: pastor, o que é isso aqui? Para essa 15 mil multidão que está aí, esse 15 mil povo que está aí, 5 pães e 2 peixinhos, só dá para mim comer, e olhe lá, o que é isso para essa multidão? Olha que coisa engraçada. André, que estava próximo de Jesus, estava do lado de Jesus, estava íntimo com Jesus, não tinha pão, mas o menino que estava longe tinha. E quem não tem que está próximo, está desprezando quem não tem que está distante. Olha que engraçado, ele está sendo criticado porque quem deveria ter não tem, fala mal de quem tem. Fala sério. Ele não tem pão e está falando mal de quem tem. É só um menino, mas o menino tem pão para alimentar a multidão. É só um garoto, mas o garoto tem pão para alimentar a multidão. E há uma lição. Qual é a lição? Presta atenção. Jesus disse assim: bom, já está aqui o pão, a multidão está aí. Dá uma ordem à multidão. Qual é? Manda que todo mundo se assente. Manda que todo mundo faça o quê? Está todo mundo sentado. O que todo mundo precisa já está na mão de Jesus. Jesus já está com o pão na mão. Jesus já está com o pão nas mãos. A multidão se assenta. Quando a multidão se assenta, Jesus levanta e dá graça. Jesus levanta o pão e dá graça. A multidão se assentou. Estavam todos em pés. Deserto é lugar árido, lugar quente. Não é fácil se descansar no deserto. Não é fácil, porque o chão quente fere a carne. Exatamente isso que você entendeu. É difícil descansar no deserto, porque incomoda a carne. A carne não consegue descansar no deserto. Mas Jesus falou assim: o que vocês precisam já está na minha mão. Agora, para você viver o milagre, tem que descansar. Ih, não pegaram. Não, vou falar de novo para você entender e dar glória a Deus. Jesus falou para todos se assentarem e descansar. O que precisam já está na mão dele. Agora, para que eles possam ver, precisam descansar. Aí ele levanta. Quando ele levanta, ele dá graça e multiplica. Qual é o segredo? Jesus está mandando todo mundo descansar, para que enxergue que o que está nas mãos dele só vai se multiplicar depois da gratidão. Olha que coisa interessante isso. Jesus está dizendo, ele deu graça e multiplicou. Eles só estão observando a mão de Jesus que está sendo multiplicado, porque primeiro Jesus agradece, depois multiplica. Quem está descansando está vendo Jesus agradecer e multiplicar. Essa é a lição. Qual é? Só vai haver multiplicação na tua vida quando você parar de reclamar, parar de murmurar, parar de questionar, parar de... meu Deus do céu. E quando você aprender a descansar e começar a agradecer, aí você vai ver a multiplicação acontecendo diante dos seus olhos. Oh, meu Deus do céu. Agora os discípulos pegam. Jesus dá para os discípulos
e os discípulos é uma lei da física. Dois corpos não ocupam lugar no espaço. Você conhece isso melhor do que eu. A minha filha sabe disso. Então tem gente que está mais perto de Jesus, tem gente que está mais distante. Tem gente que está mais perto, tem gente que está mais distante. A lógica natural, textual, qual é? Os discípulos vão pegar da mão de Jesus, vai levar para quem está perto de Jesus, e quem está perto de Jesus vai receber o que está mais distante, e o mais distante, e atrás, e atrás. Então primeiro recebe quem está mais perto, mas isso não significa que quem está distante não vai receber. Oh, Jesus! Então vou esmiuçar em linguagem pentecostal para você entender. Quanto mais perto de Jesus, mais rápido chega. Ainda não entenderam isso? Vou falar de novo. Quanto mais próximo de Jesus, mais rápido chega. Agora, o que motiva os que estão distantes a se aproximar? Porque quem está recebendo aqui na frente vai dizendo, ó, já recebi, pode abençoar o outro. Então o testemunho de quem está perto anima o que está distante a se aproximar. Ah, que isso? Fala sério. Fala sério. Vou falar de novo. O testemunho de quem está perto motiva quem está distante a se aproximar. Lembra como é que foi a tua conversão? Primeiro você viu alguém testemunhar, Jesus fez uma obra na minha vida. Aí o pastor foi lá e perguntou, você aceita o Senhor Jesus? Você falou, rapaz, que coisa complicada, minha vida não está boa não, está ruim. Ficar distante de Jesus é problema na família, problema na saúde, problema na finança, problema com o contexto social, problema com os amigos, problema no trabalho, problema na escola, problema em tudo quanto é canto. Aí o que você viu? Oh, rapaz, ficar perto de Jesus é benção. O irmão estava na prova, Deus mudou a vida dele. Rapaz, ficar perto de Jesus é bom. Por quê? Porque o irmão estava endividado, Jesus pagou as contas dele. Rapaz, ficar perto de Jesus é bom, porque o casamento estava destruído, Jesus foi lá e restaurou. Então vale a pena se aproximar de Jesus. Vale a pena ter Jesus perto de você. Vale a pena ter intimidade com Jesus. Você não está entendendo? Eu vou falar para você entender. Vale a pena se aproximar de Jesus. Vale a pena ter um relacionamento com Jesus. Vale! Prova disso, eu te provo. Olha quem você era no passado sem Jesus e olha o que ele fez de você hoje. Oh, meu Deus do céu, aí não dá para falar. Oh, meu Deus do céu, mas olha quem você era e olha quem você é. O que Jesus fez na tua vida antes e depois. Antes longe, depois que aceitou veio para perto. E olha a história da tua vida. Vitória, conquista, plenitude, restauração, bênção, milagre. Oh, meu Deus do céu, não tem nada que Jesus não faça na tua existência. Então levanta a sua mão e adore a obra que Ele tem feito e fará na sua vida. E Jesus, ele começa a trazer a restauração para o povo. Agora Lucas tem uma preocupação. Qual é a preocupação? De descrever que o verbo está ensinando para os que estavam caídos. O capítulo 2 de Atos, o capítulo 1 e o capítulo 2 me fala algo muito lindo, me traz uma mensagem maravilhosa. A primeira observância que eu faço no capítulo 1 é que quando Lucas, que é grego, que não é judeu, que não conhece Torá, que não conhece Deus, vai passar a conhecer Deus através de um vaso de Deus. Guardou isso? Vou falar de novo. Lucas é grego, não é judeu, não conhece Torá, não conhece Deus. Vai conhecer Deus, vai conhecer lei, vai conhecer a palavra através de um vaso de Deus. Salmo 68, versículo 27, verso 27, porque Salmo não tem versículo. Ele tem uma profecia acerca de Paulo e diz, ali está o pequeno Benjamim, que governa sobre aqueles que são de Naphtali e Aser, o Zebulon. A palavra pequeno, você sabe que se chama Paulo, de Benjamim, que domina sobre os de Naphtali. Está falando da chamada de Paulo. Você vai ver ele descrever a história dele. Quem descreve a história de Paulo é Lucas, no capítulo 9. E quando o profeta chega e fala assim, Senhor, o Senhor vai escolher esse camarada? Ele fala assim, vou. Por que o Senhor vai escolher? Porque ele para mim é um vaso. Como é que ele é? Porque ele é para mim um vaso. Eu gostaria de fazer uma rápida passagem no contexto de vaso aqui. E você lembra de Jeremias 18, não é isso? Você lembra de Jeremias 18, quando ele fala de vaso? O Eterno chega para o profeta e diz assim, sai da tua casa, vai até a olaria. Chega na olaria, ele vai olhar o que tem lá. E ele vê o olheiro fazendo uma obra. Ele vê o olheiro fazendo uma obra. Ele está vendo o olheiro fazendo uma obra. Olha que coisa interessante. O olheiro, quando está falando da obra, Jeremias está vendo, e a visão que Jeremias tem é, eu vi o vaso que estava na roda se quebrando. Eu vi o vaso que estava na roda se quebrando. Ele viu o vaso se quebrando. Aí o que ele viu o olheiro fazer? O olheiro pegou o vaso que estava desfeito, descaracterizado, e o refez. E o que o texto me diz no capítulo 18, versículo 4 é, e tornou a fazer daquele barro que estava informe outro. Não era o mesmo, foi outro. Mas a matéria-prima é um barro só. Mas só o olheiro pegou o mesmo e fez outro.
Isso me chamou a atenção. E como ele faz outro? Com a mão esquerda e com a mão direita. Com a mão esquerda, o oleiro dá a parte externa, a aparência do vaso. Com a mão direita, ele dá a profundidade do vaso. E isso dentro da cultura judaica tem uma irrelevância muito grande, tem uma importância muito grande. Porque a mão direita, quando o Kohanim, o sacerdote, ia dar a birra Kohanim, a bênção sacerdotal, ele levantava a mão direita e a mão esquerda. E ambas formavam a letra Shin do alfabeto hebraico, que são em 22 consoantes. A mão direita e a esquerda formavam a letra Shin, da palavra Sherená, presença maciça concreta de Deus. E a mão esquerda também, mas a palavra que se orna na mão esquerda é Shaddai, da raiz Shad, que significa aquele que sustenta. Só que quando o sacerdote ia dar a bênção, ele levantava a mão direita, que para o sacerdócio era mão de promessa, a mão direita era mão direita, mão de... Por isso você vai ver no Salmo 110 dizendo: e disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O que é o contexto exegético? Está dizendo que era para ele se assentar à sua direita, mão de promessa, até cumprir a promessa de que os seus inimigos viriam diante de ti e te reconheceriam, dizendo: só o Senhor é Deus. Daí nós entendemos o contexto bíblico. Então a mão esquerda que é mão de juízo, e a mão de direita mão de promessa. Diga: mão de promessa, mão de juízo. Você vai ver isso no livro sagrado, no Êxodo, quando o povo está no monte e Moisés está abençoando Israel contra a batalha de Amaleque. A mão direita está para Israel, que era menor número, e a mão esquerda está para Amaleque, que era maior número. Quando Moisés abaixava as mãos, Amaleque prevalecia porque era de maior quantidade, mas Israel só prevalecia quando a mão de Moisés, que era Deus para o povo, estava estendida para eles. Então por que o povo está conquistando? Por causa da presença, por causa da promessa. Oh, você não perdeu a oportunidade de dar glória. Por que o povo está conquistando? Porque Amaleque em maior número prevalece quando a mão abaixa, porque os inimigos de Israel eram maiores, não tinha como vencer os inimigos, porque eles eram maiores. Então como Israel conseguia vencer Amaleque? Porque uma mão de promessa e de sustento estava direcionada para eles. Você não entendeu isso? Eu vou falar para você entender. Você não vence porque você é formado, você não conquista porque você fez faculdade, você é vencedor porque há uma presença de Deus e uma promessa de Deus sobre a sua existência. Então o oleiro vai formar o vaso. E como ele vai formar? Mão esquerda por fora, mão direita por dentro, e o vaso está girando. E a mão do oleiro está permeando todo o interior e o exterior do vaso. Aí eu entendo que por fora luta, juízo, por dentro promessa e presença. Você não perdeu a oportunidade da glória. Por fora luta e juízo, por dentro promessa e presença. Oh meu Deus do céu, enquanto o oleiro está no trabalho e no processo da tua vida, você está passando luta por fora, mas você não é desfeito e não é rejeitado, mesmo quebrado, porque dentro de você tem promessa e tem presença de Deus. Na proporção que o barro ia se secando, na mão do oleiro ia se cortando, e as marcas do corte iam deixando marcas de sangue no barro. Aí eu entendo por quê que o oleiro não jogou o barro fora. Por quê? Porque mesmo desfeito, mesmo quebrado, tem um preço de sangue no processo. Oh meu Deus. Por que mesmo cheio de defeitos, falhas e erros, Deus não abre mão de você? Porque tem marca de sangue no processo da tua... Ah, meu Deus do céu! Por que ele não te rejeita? As pessoas olham para você e dizem assim: não tem jeito para a vida dele, não tem jeito para a vida dela, a família, a casa não vai mudar. Deus diz assim: vai. Por que vai, Jeová? Porque tem sangue nesse vaso, tem obra de sangue nele, foi derramado no Calvário sangue nele, e eu não abro mão da sua existência. Deus não abre mão de você. Não é porque você é bonito ou você tem uma posição social, é porque foi derramado no Calvário sangue. É porque foi derramado no Calvário sangue. Entenda isso. Todas as vezes que você achar que você é alguma coisa ou pode alguma coisa, lembre-se que foi por causa dele. Foi por causa dele. Aonde estaria você sem ele? Eu preciso encerrar. Lucas tem uma preocupação, e a maior preocupação que Lucas tem é:
eu preciso descrever que um filho de um homem se encheu da palavra para trazer o coração dos homens ao Senhor. Mas não haverá possibilidade dos homens cumprirem na íntegra se estes ficarem somente com a letra. Então ele vai e escreve o livro dos Atos. E a primeira preocupação que ele tem é descrever que houve o cumprimento profético de Joel 2:28, Mateus 3:11, e se cumpriu em Atos 2. O que aconteceu em Atos 2? Para que o povo pudesse avançar, o livro de Gênesis capítulo 9, você vai observar e encontrar o contexto da história de Babel. E você vai ver Deus dizendo: eia, desçamos e contemplemos a obra que fazem na terra. Deus desceu. E Deus desceu. E ele vê os homens fazendo uma torre para subir. Aí você analisa o texto, o Eterno diz assim: olha que coisa engraçada. O homem fala o mesmo idioma, o mesmo parecer, a mesma ideologia, o mesmo conceito. Então não haverá impossíveis para o homem, porque eles falam a mesma língua, o mesmo idioma, o mesmo conceito. Então, por eles falarem o mesmo idioma, não vai ter impossível para eles. Então vou fazer o seguinte: aí Deus arrancou o Espírito e os homens não se entendiam mais. Então gerou-se confusão pela ausência do Espírito, gerou-se desentendimento pela ausência do Espírito, gerou-se tribulação pela ausência do Espírito. Só que o que me chama a atenção é que se em Gênesis 9 Deus desceu para fazer o Espírito subir, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus sobe para fazer o Espírito. Se no começo de todas as coisas gerou confusão pela ausência do Espírito, no final de todas elas, ele desceu para restaurar. Preste atenção no texto, e eu vou encerrar e agradecer a oportunidade agora. Te prometo. Deus disse: não haverá impossíveis a eles, e o Espírito estava. Então, quando é removido o Espírito, o impossível não existe mais. Então, se o impossível estava acontecendo porque o Espírito estava entre eles e não há mais confusão, problemas, tribulações e angústia, aqui no Atos dos Apóstolos o Espírito desce e enche a todos. Então, se no começo não dava para viver mais o impossível, no final de todas as coisas o impossível será natural. Como é que é? Eu estou dizendo que o Espírito de Deus vai descer sobre a tua vida para você passar a viver o impossível. O Espírito de Deus vai descer sobre a tua vida para tudo aquilo que era impossível na tua vida vai passar a ser possível. Tudo aquilo que você não podia conquistar, você vai passar a conquistar. Se prepare para uma nova onda de Deus na tua existência. Você vai viver impossível na tua casa. Você vai viver impossível na tua família. Você vai viver impossível. Deus vai mudar a tua história. E a vida vazia de ausência de Deus será transformada pela plenitude da glória do Senhor na tua vida. Se coloque de pé. Já está enchendo gente aqui. Ele já está enchendo gente aqui. Ele já está derramando sobre pessoas. Oh meu Deus do céu, ele já está sendo derramado. Ei, deixa ele encher a tua vida hoje. Deixa ele encher a tua vida hoje. Deixa ele encher a sua vida hoje. Meu Deus do céu, para que, pastor? Mateus 3:11 ele disse assim: ele vai batizar a vocês com o Espírito Santo e com fogo. Por que fogo? Dons, 1 Coríntios 12. Agora o Espírito, fruto, Gálatas 5:16. Então vai ser uma porção dobrada para você ter poder para fazer a obra e ter fruto para morar no céu. Porque poder não te salva, mas fruto sim. Amém? Eu agradeço a oportunidade, irmão. Aleluia. Quantos sentiram? Quantos estão sentindo o Espírito de Deus aqui? Aleluia, Ele está entre nós. Você pode senti-lo, você pode adorar ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. O Espírito de Deus está aqui, operando
entrando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de almas são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me. Aleluia, glória a Deus, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, aleluia, pra te adorar, Senhor. Aleluia. Hoje à noite que o Espírito de Deus tem liberdade de operar entre nós. Você ouviu a mensagem nesta noite e você entendeu que no Éden o homem caiu, mas no Calvário o homem se levantou. Você entendeu que no Éden o homem foi enganado, aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus, mas no Calvário o homem foi restaurado em sua comunhão com Deus. E nesta noite a mensagem pregada nos diz que Jesus é aquele que tem poder para transformar, para restaurar, para perdoar, para levantar,
para solucionar. Então basta você entregar a sua vida a Jesus e Ele vai fazer uma obra completa na sua vida. Foi dito nesta noite que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. Então, se você quer uma libertação total para a sua vida, entregue a sua vida a Jesus hoje. Não perca esta oportunidade, pelo contrário, aproveita essa atmosfera de adoração e louvor, aproveita esta presença sacrossanta de Deus em nosso meio e tome a sua decisão agora. Saia do seu lugar na convicção de que você está entregando a sua vida a Jesus. Nós também queremos orar por você. Eu já estou vendo duas vidas aqui na frente, duas pessoas que decidiram aceitar a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, e agora nós estamos esperando por você. Onde está a terceira pessoa? Onde está a terceira pessoa que quer tomar esta decisão? Esta pessoa que ouviu a palavra, esta pessoa que entendeu a palavra, esta pessoa que foi tocada pelo Espírito e está dizendo em seu coração: eu também quero aceitar a Jesus. Me parece que está vindo a terceira pessoa. Você pode adorar, você pode glorificar. O Espírito está aqui. Hoje é noite de salvação, hoje é noite de restauração. Onde está a quarta pessoa que quer aceitar a Jesus, que quer dar um basta nestas questões de opressão, de oprimição, de tribulação? Jesus quer te libertar, Jesus quer te quebrantar, Jesus quer te perdoar, Jesus quer te transformar. Está vindo aqui a quarta pessoa. Onde está a quinta pessoa? Nós estamos aguardando, nós estamos esperando. Jesus quer transformar a sua vida. Não perca esta oportunidade. Aleluia. O Espírito de Deus, Ele está falando contigo ainda neste momento. E se hoje você ouvir a voz do Espírito, não endureça o teu coração. Onde está, aleluia, a quinta pessoa que quer aceitar ao Senhor Jesus? Glória a Deus, nós estamos aguardando. Você ainda tem essa oportunidade. Eu vou devolver o microfone para o pregador. Ele mesmo vai orar por estes novos irmãos que estão aqui à frente aceitando a Jesus. E enquanto ele ora, eu quero que você saia do seu lugar e tome logo a sua decisão e aceite ao Senhor Jesus. Aproveita, irmão. A trombeta vai soar, a calabandarábia. O Senhor me deu esta semana, antes de orar, pastor, rapidamente, o Senhor me deu um sonho esta semana. E o Senhor Deus, na madrugada, 4 horas da manhã, o Senhor me mostrava que eu via como que um campo vasto, aberto, verde, e cavalos de todas as cores corriam de um lado para o outro, e eles estavam passando, e de repente eles estavam terminando a sua marcha, e estavam voltando para um lugar. Eu acordei pela madrugada assustado, peguei a Bíblia Sagrada e abri. O Senhor me falou em Zacarias que os cavalos que estavam percorrendo a terra era para calcular o tempo, e foi-lhes trazida a informação de paz, e era tempo da redenção de Israel. O que Deus está dizendo: Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua igreja, e você precisa fazer parte disso. Você precisa fazer parte disso. Ainda dá tempo, vem depressa. Ainda dá tempo, Senhor. Os teus filhos viram e ouviram a tua palavra e temeram. Eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, nesta hora, que o Senhor venha tomar a vida desses que estão aqui à frente e daqueles que não estão encontrando força para tomar uma decisão, que estão presos por grilhões do pecado, que estão dizendo, meu Senhor, no seu coração, que gostaria, mas não tem força. Mas, Pai, eu falo ao Senhor e eu profetizo nesta noite: todos os grilhões, todas as amarras, todas as ferramentas caiam por terra agora. Pai amado, traz
essa vida que precisa de salvação, de redenção, porque o tempo é chegado, a hora é em que o verdadeiro adorador te servirá, te adorará em espírito, porque o teu espírito está salvando e limpando vidas aqui. Deus amado, vai cobrindo com teu sangue estas almas, escreve o nome deles no livro da vida, meu Senhor, vai desfazendo toda a obra, Pai, porque é noite de salvação, é noite de restauração, é noite de redenção, Senhor, que até o final deste culto, que você que ainda está indeciso, que você tome a decisão, não fique constrangido. Deus quer salvar a tua alma, Deus quer salvar a tua alma. Ainda esta noite a pedirão para quem você tem preparado e para quem será. Oh Senhor, Pai, cria esta situação e abençoa os teus filhos, recebe eles no livro da vida, ou escrevendo os seus nomes, ó Pai amado, porque eles estão te confessando diante da igreja. Confessa eles diante do Pai, Jesus, e abençoe a cada um no teu nome santo. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Queremos agradecer a todos que nos honraram com a sua presença, os irmãos de outras igrejas, e queremos desejar um regresso abençoado aos vossos lares. Deus seja louvado. Vamos orar ao Senhor. No próximo domingo é Santa Ceia, e nós queremos pedir à igreja que tenhamos um mês de março de oração, de jejum pela igreja, pelo país, por nossa cidade. Não vamos aguardar só as autoridades, vamos orar. A igreja tem o poder de Deus, a igreja tem a autoridade do Espírito para pedir e o Senhor atender o clamor. Vamos orar. Esse será um mês de consagração. Os irmãos, faça como puder, o dia que puder, mas oração, o mês de março. Louvado seja Deus. Próximo domingo, todos aqui para a Santa Ceia. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, nessa noite, por este culto. Te agradecemos por ser nos dado o privilégio de poder estar aqui. Te agradecemos, Senhor, por estas vidas que foram tocadas. Ó Deus, que seja realmente uma decisão, ó Deus, sincera, que teu Espírito Santo com certeza vai orientá-los, defendê-los de todo ataque do mal, para que eles permaneçam firmes no propósito que tomaram hoje. Senhor, abençoa suas famílias, dá a tua graça, que haja um acompanhamento, Pai, um aconselhamento, para que essas vidas permaneçam nos teus pés. Senhor, o inimigo perdeu e ele vai continuar perdendo, porque tu és o vencedor. Glorificado seja para sempre o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, que tenham um regresso, como já disse, abençoado até chegar às suas casas. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que com alegria aguardam a volta de Jesus Cristo, e todos digam amém. Antes da vitória nossa. Os irmãos querem agradecer ao nosso amado irmão pregador dessa noite, digam amém. Amém. E a vitória é nossa. Deus abençoe, irmãos. Tenham uma semana abençoada com Cristo. E o nosso irmão